Então, aqui, ó, vamos fazer uma revisão bem sucinta ali das leis de Kirchhoff. Primeiro que a gente vai resolver ali, lei de Kirchhoff das tensões. O que a lei de Kirchhoff das tensões me diz? Que a soma das tensões dentro de uma malha tem que ser igual a zero. Por quê? Então, digamos que se eu tenho aqui, ó, 12 volts de entrada, eu tenho sempre que estabelecer o sentido da corrente. Por quê? Porque, como vocês sabem, o resistor ele não tem polaridade. Se ele não tem polaridade, o que isso quer dizer? Que se a corrente estiver entrando por aqui, esse é o lado positivo. Agora, se eu tiver um resistor e a corrente estiver entrando por aqui, esse é o lado que vai o positivo, tá? Então, a corrente, ela sempre vai vir da onde tem maior potencial para onde tem menor potencial. Então, sempre que a corrente está entrando no resistor, eu vou colocar o sinal positivo. Então, de forma, habitualmente, a gente coloca o sentido convencional a gente sempre utiliza o sentido convencional da corrente. O que é o sentido convencional da corrente? O sentido convencional da corrente me diz que a corrente vai do positivo para o negativo, para o circuito, né? Então, o sentido da corrente, esse é o sentido convencional da corrente, a partir da fonte. Então, o sentido convencional da corrente, a partir da fonte, me diz que a corrente sai do positivo e vai para o negativo. E nós sabemos que o sentido real da corrente é do negativo para o positivo, tá? Só que nos circuitos, a gente estabelece sempre um sentido da corrente para facilitar a vida, tá? Como no circuito de Kirchhoff, na lei de Kirchhoff, eu posso ter mais de uma fonte, digamos que nesse circuito aqui, ó, vamos olhar para esse circuito, ele vai ter aqui, ó, um resistor, aqui eu vou ter mais uma fonte, mais um resistor aqui, e aqui eu vou ter mais uma fonte, e aqui eu vou ter mais um resistor, tá? Então, digamos nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui, ó, eu tenho 3 fontes, certo? E eu não sei o valor das fontes, então a corrente pode estar tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Por isso que eu falo para vocês que para a gente padronizar, quando tiver circuitinho desse jeito, você pode utilizar o sentido horário da corrente. Vai ter algum problema? Não. Se você colocar o sentido errado na corrente, o que vai acontecer? Você vai chegar no resultado final. Porém, com o negativo, né? Pode ser uma corrente negativa, mas o valor dela vai ser certinho. O negativo, ele só vai informar que o sentido da corrente que você determinou está errado, mas o valor dela está certo. Então, o exercício está correto. Então, num exercício mais fácil aqui, ó, se eu tiver aqui o sentido horário da corrente, o que nós vamos colocar? O sentido horário seria esse daqui, ó, o sentido do relógio. Se a corrente está indo nesse sentido, eu teria que fazer aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo, certo? Então, se o sentido que eu escolhi foi o sentido horário, eu vou colocar isso daqui. Só que, não, mas eu sou teimoso, eu quero colocar no sentido anti-horário. Por quê? Porque eu quero contrariar e pronto, e eu quero fazer no sentido inverso do que a professora fala. Pode? Pode. O exercício é teu, não tem problema nenhum. Pode sim. O que vai acontecer de problema? Nenhum. Nenhum mesmo. O que vai acontecer só? Vamos fazer os 2 exercícios só para a gente ver. Então, se eu pegar no sentido horário, o que eu vou ter? O mesmo valor, ó. Eu vou colocar aqui os meus 12 volts. Se eu quiser colocar no sentido anti-horário, o que eu vou colocar? Ó, a fonte vai ser sempre do mesmo jeito, ó. O grandão positivo, pequenininho negativo. Aqui é a mesma coisa, ó. Grandão positivo, pequenininho negativo. Certo? Então, se eu estabeleci o sentido horário, o que eu vou fazer? Colocar aqui, ó, entrou por aqui positivo, saiu negativo, entrou positivo, saiu negativo, entrou, saiu. Beleza. Agora, nesse outro cara aqui, ó, eu coloquei o sentido anti-horário da corrente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Opa, cor não. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, que a corrente tá entrando por aqui e saindo por aqui. Entrando por aqui, saindo por aqui. Entrou por aqui. Opa, desculpe.
entrou por aqui, saiu por aqui, saiu por aqui, entrou por aqui. Aqui não dá para escrever, desculpe, que eu tenho que apagar. Entrou por aqui e saiu por aqui. Mesma coisa? Mesma coisa, ó. Mesmo exercício. Só que esse daqui, ó, eu peguei o sentido horário, e esse aqui, só para contrariar, eu peguei o sentido anti-horário. Daí, o que eu tive que fazer? Colocar os positivos nas entradas dos resistores. Tranquilo? Então, tá. Agora a gente vai fazer o cálculo. Deixa eu só colocar aqui os valores de resistor. Vamos dizer que esse resistor aqui ó, é de 10 ohms. Esse aqui, 20 ohms. Esse, 5 ohms. E esse é de 15 ohms, tá? Obrigada, minha princesa. E esse aqui a gente vai colocar a mesma coisa, tá? Ó, 10 ohms, só pra gente comparar um e o outro. 20 ohms, 5 ohms e 15 ohms. 15 ohms. Pela lei de Kirchhoff, a gente vai fazer o cálculo... Opa! Pela lei de Kirchhoff, a gente vai fazer o cálculo com o cálculo da corrente através da soma das tensões. Então, se a lei de Kirchhoff, ela me diz que a soma das tensões dentro de uma malha tem que ser igual a zero. Eu não sei qual que é a tensão que vai ficar nesse resistor, mas a tensão que ficar nesse resistor aqui eu vou chamar de V1. Aqui eu vou ter uma tensão que eu vou chamar de V1. E esse aqui eu vou chamar de V2. E aqui eu vou chamar de V3. E aqui eu vou chamar de V4, tá? Lembrando que pela lei de Ohm, para eu calcular a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu sei que a corrente em todo esse circuito é a mesma. Qual que é o valor dessa corrente? Não sei. Então, eu vou chamar essa corrente de corrente I. Certo? Aqui, ó, é a mesma coisa. Eu vou chamar esse cara aqui de V1, esse aqui de V2, esse aqui de V3 e esse aqui de V4. E como que eu vou calcular as tensões? Através da lei de Ohm. Lembra que eu falei para vocês que a gente usa mais ainda a lei de Ohm? Então, aqui, ó, pela lei de Kirchhoff, o que, que você vai fazer? Como que eu calculo V1? V1 é igual a resistência 1 vezes a corrente, certo? E como que eu calculo o... Como eu não tenho o R, o 1 ali, né? Como eu não tenho o valor da corrente, eu vou falar que o V1 vai ser igual ao valor da resistência, 10 vezes o I, que é a corrente. Então, para todos eles, eu vou fazer isso, tá? Então, eu sempre vou multiplicar o R pela corrente para fazer o meu cálculo através da lei de Kirchhoff. Então, aqui, ó, vamos começar por aqui. Nesse primeiro aqui, ó, se a corrente está indo nesse sentido, isso quer dizer que aqui vai ficar com menos 12. Menos 12. Por quê? O sinal que está antes eu sempre vou pegar esse sinal que está antes do componente, tá? Então, ficou menos 12. Aqui ficou mais V1. Mais V1. Aqui ficou mais V2. Mais V2. E aqui ficou mais V3. E aqui, mais V4. Tudo isso daqui é igual a zero. Essa é a lei de Kirchhoff das tensões. Agora, eu vou calcular os V's. Menos 12 mais... Quanto que vale V1? Não sei, mas eu sei que vale 10 vezes o I. O V2 é 20 vezes o I. O V3, 5 vezes o I. O V4 é 15 vezes o I. Eu sei que tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza? Até aqui, gente, alguma dúvida? Fácil demais, né? Então, o que eu tenho que fazer? Somar todas as correntes. 10 mais 20, 30. Mais 5, 35. Mais 15, 40, 50 e ficou assim, ó, o menos 12 tá aqui, ó. Menos 0. Esse menos 12 vai passar para cá, mais 12. Eu vou falar que 50i, opa, 50i, né? Não precisa colocar o i1, porque é uma única corrente. 12,
E eu vou isolar o I aqui e vou ter que o meu I vai ser igual a I. Amperes. Eu vou pegar aqui, ó. Vai ficar o quê? Está entrando para cá, vai mais 5i mais 5i e mais 10i. E tudo isso daí mais 15 com 5, 20. 50 e 50 e menos 12. Meu I vai ser igual a 12. 12, né? Divididos por 50, que vai dar. Deu alguma diferença? O sinal negativo ali, a única coisa que isso quer dizer é que busquei, ele estava errado. Ficou mais isso aqui, né? Sim. Lei de Kirchhoff é só isso aí? Só isso aí. A partir do momento que você colocou o valor, para eu não ficar falando eu vou pedir para dificuldade. Mas se eu não colocar na avaliação, tá? Uhum. Bom dia. Bom dia. Vai ter prova que dia? Mais ou menos. Eu acho que quarta-feira. Quarta-feira? Oi? Quarta-feira? Quarta. É o último dia de aula, me parece, né? Ah, entendi. Mas eu ainda, esse último dia de aula, ainda não tive confirmação do Abelardo. Depois a gente vê, tá bom? Belezinha, professor. Obrigado. Vamos fazer um exercício assim, ó. Digamos que aqui eu tivesse 12 volts. Aqui eu tivesse 5 volts. Aqui eu tivesse 2 volts. E eu gostaria de saber qual que é a tensão aqui e a tensão aqui. Como que ficaria esse exercício? Um minutinho para vocês pensarem. Quanto que deu? No V1? Quanto que deu no V1, gente? Será que vocês estão me ouvindo? Ô, meu pai do céu, será que estragou meu microfone de novo?
Peraí, professor. Tá bom. Pensa aí. Primeiro que terminar, me diz. Gente, quanto que deu? Terminaram? Deu 7, professora? Eu fiz errado. Mas alguém fez isso? É, né? Aonde que deu 7? O V1? No V1. Ó, vamos ver aqui, ó. A soma das tensões dentro de uma malha tem que ser igual a 0, certo? Então, só para a gente ver aqui. Então, tem que colocar o sentido da corrente, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo, certo? Então, se eu tenho 2 volts aqui, quantos volts eu tenho aqui? 2 volts. Então, ó, aqui tá o meu negativo, aqui tá o meu positivo. A mesma coisa a gente vai fazer nesse exercício, gente. Por isso que é bom revisar, hein? Vocês estavam com dúvida e não estavam me falando. Mais 5, mais V1, mais 2 volts, igual a 0. E o meu mais 5 com mais 2 vai dar mais 7. Mais 7 com menos 12 vai dar menos 5 mais V1. E o meu V1 vai ser igual a... vai ser igual a 5 volts. Então, aqui, ó, por que aqui tem que ser 5 volts? Porque 5 mais 5, 10, mais 2, 12, né? A soma da tensão de entrada tem que ser igual à soma das quedas de tensão, certo? Agora, se daqui, ó, até aqui eu tenho 5 mais 2, tenho 7 volts, esse V2, sim, vale 7 volts. Gente, tiveram dúvida nisso aqui? Na real, eu inverti só o resultado, né? Mas tá tranquilo. Tranquilo. Glaucio, tudo bem? Professora, Pode falar. mas o de cima De deu boa, 5 e o V1 também deu 5, então? Não, o V1 deu 5. Aqui Então, deu ali em 5. cima também. Ali deu 5 também, ali em cima. Aqui? 5 e 5, então é isso? Ah, dá 10. Ah, tá, entendi. Aqui deu Vai. 7. Nossa, aqui. Isso, que daí é toda essa extensão aqui, né? Ó, daqui... Opa, peguei caneta errada. Daqui até aqui eu tenho 7. Então, daqui até aqui eu tenho que ter 7 volts. Tranquilo? Isso é bem importante, bem importante mesmo. Pode ver que ele é bem fácil, o mais fácil possível. Só que ele requer interpretação. Vou fazer um exercício aqui para vocês relembrarem depois dessa daí, aí fiquei meio preocupada. Nossa, professora, que pouquinha gente hoje, hein? Muito pouquinha gente que eu tinha pensado em fazer
outra atividade, eu ia deixar para vocês fazerem trabalho, mas eu não tem como eu deixar para vocês fazerem trabalho, por isso que eu vou fazer revisão, que eu não tenho coragem de pegar e ficar quieta aqui e deixar vocês fazerem trabalho, não é do meu feitio isso. Sabe que eu não consigo ficar sem falar, né? Então, tá. Digamos que aqui eu tenha uma resistência de 5 ohms, aqui uma corrente de 40 mili. Opa! 40 mili. Tem uma tensão de quantos volts? Vou colocar aqui uma tensão de resistência de 3 volts e aqui uma potência de 2 watts. Você me descubra qual que é. Eu vou pedir. Esquecido. V do e qual que é? É só isso. Pode ser? Evidentemente, né, a partir dessas informações, você também precisa me informar qual que é o valor do V3, né? R3, tá? Ó, 9h16, 9h20, 9h20, eu corrijo. O que não pode esquecer, que a corrente é igual em todo o circuito. Por quê? Porque é um circuito em série. Então, qual que é a corrente em todos os componentes? Se aqui embaixo está passando 40 miliamperes, é 40 miliamperes que passa por todos os componentes, tá? Tenta fazer lá. Estão me ouvindo? Vocês lembram do... O Herbert era da aula da sala de vocês? Yasmin? Professor. É? Era. Ele não participava com a gente? Eu lembro que ele era bem participativo. Oi, professora. Professora. Pode falar. Ai, tá muito baixo, não tô conseguindo. Vou ter que reiniciar meu computador para conseguir usar o volume. O que a senhora falou? Não dá para ouvir nada. Deixa eu só pegar um fone de ouvido aqui, só me dá um minuto. Pronto, pode falar. O que a senhora falou mesmo? Do Herbert, ele era da sala? Herbert. Lembram dele? Herbert Kuyama? Não.
Não era de vocês? Eu não lembro. Pois é, deixa eu procurar ele aqui. Ai, que bacana esse negócio do pessoal da tarde se perguntando pra mim, agora que eu tô com vocês. Espera aí. Não queria que desistissem, sabe? Porque eu fico pensando, é difícil ter aula online, é complicado, mas pense você ficar perdendo todo esse tempo. Além de você não poder sair de casa, ainda você ficar sem estudar. Gente, sério, o Senai tá oferecendo um monte de curso gratuito. Vão e façam, aproveite esse tempo, não fiquem no marasmo. Vamos fazer curso, vamos fazer, termine esse aqui, se de repente dá algum imprevisto, porque ninguém tá livre, né, de perder emprego, tem um monte de curso gratuito para fazer, não fiquem sem estudar esse período, gente, se preparem. Daí quando você for fazer uma entrevista de emprego, você fala, não, durante o período da quarentena eu aproveitei para fazer, daí você mostra um monte de curso que você fez, você consegue emprego daí com mais facilidade. Herbert, cadê o nome da criança? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, de uma matéria que a gente já viu, mas eu tenho que dar uma relembrada. Quando a gente vai subtrair aquelas potências de base 10, sabe? Sim. Os expoentes, a gente soma, a gente subtrai o expoente? Quando você vai fazer adição e subtração? Isso, na subtração. Que na adição a gente iguala os expoentes, né? Na subtração também. Na subtração a gente iguala também. Também tem que fazer igualar os expoentes. Eu queria fazer uma revisão de tudo isso para facilitar a nossa avaliação, gente. Porque parece que não, mas a gente esquece. Me dá. Deixa eu só falar. Eu só vou achar esse menino aqui. Vocês já terminaram o exercício? Eu já. Então me dá um minutinho. Terminaram, Rafa? Glaucio tentou fazer? Peraí, professora. Peraí. Beleza. Vai lá, qualquer coisa eu tô aqui. Que menino sumiu. Você não lembra mesmo? Cuiava, sobrenome. Cuiava. Não tô achando ele. Aqui, era da sala de vocês. Ô, professora, 8,2 volts ali na fonte? Quantos volts? 8,2? 8,2. Deixa eu ver. 4 vezes 5, 2. 3 vezes 4. Eu só não sei. 2, 3, 4. 4 mais 5. Eu acho que é um pouquinho mais. Se eu não me engano, deu 9 10. volts. 9 ou 10 volts. 10 volts, isso mesmo. Deu 10 volts. Eu fiz de cabeça, mas eu lembro que eu peguei um valor bem redondinho. Ó, dá um minutinho aqui que eu já vou fazer para vocês. Peraí. Deixa eu só ver os e-mails. Lista de exercício, Google não, aqui. Google. Gmail. Professora, para fechar a nota, só falta esse trabalho só, né? Tem mais uma avaliaçãozinha daí. Mais uma avaliação ainda. Aham. Vai Gente, aplicar quarta-feira que vem? quarta-feira que vem. Você me dá um minutinho só. Eu só vou fazer um áudio aqui e já converso com vocês. Eu vou fazer um áudio para orientadora pedagógica, tá? Só um minutinho, vou ver se eu consigo salvar um aluno. Peraí, tá? Um minuto. Vocês não lembram mesmo desse menino? Ele nunca pediu ajuda para fazer trabalho, nada? Pior que não, professor. Nossa, mãe. Deixa eu ver o trabalho dele aqui. Pior que eu nem conheço quase ninguém, professora da sala também. Não queria que desistisse. Pior que
Ah, isso que é o complicado, gente. Não adianta falar mal do curso online, porque se você tiver aqui, você aprende um monte de coisa. Nossa, tem um monte de exercício que tá errado aqui que eu fiz com vocês. Tá. Nossa, ele pagou até o dia 15. É um pecado desistir. Gente, então, voltando aqui, o que nós temos? Gente, se a corrente é igual em todo o circuito, então o que a gente vai fazer? Primeiro, ó, se a corrente que passa de 40 miliamperes passa por esse resistor, já de cara eu consigo achar qual que é o valor. Eita! Qual que é o valor da tensão no resistor 3? E como que eu calculo tensão? Resistência vezes corrente. Como que vai ficar aqui? Resistência 50, corrente 0,04. 50 vezes 0,04, eu vou achar uma tensão de 2 volts aqui. Então, nesse cara aqui, ó, eu tenho 2 volts. Aqui, ó, eu tenho já o valor da tensão. Para eu achar o valor da resistência, resistência é igual a tensão divididos pela corrente. O valor da tensão eu tenho, ó, 3. O valor da corrente, eu falei que como é um circuito em série, a corrente de 40 miliamperes, ela está passando por todo o circuito. Então, eu tenho 0,04 passando por todo esse circuito. Então, eu vou pegar, ó, se aqui tem 3 volts e a corrente que passa é de 0,04 amperes, como que eu vou calcular ali? 3 divididos por 0,04, e eu vou ter ali, ó, uma resistência de 75 ohms. E esse cara aqui, ó, eu também precisaria achar qual que é a tensão dele. Como que eu calculo tensão? Ah, eu tenho o valor da potência e tenho o valor da corrente. Lembra como que é a equação da potência? A potência é igual a tensão vezes a corrente. Isso quer dizer que eu consigo achar a tensão através da potência e corrente. Então, o I está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, eu posso calcular a tensão fazendo potência divididos pela corrente. Então, aqui, ó, potência, eu vou calcular aqui, ó, tensão no V1 vai ser igual a potência divididos pela corrente. Qual que é o valor da potência? É 0,2. E qual que é o valor da corrente? 0,04. Fazendo as contas aqui, 0,02 divididos por 0,0. 0,2, não 0,02. 0,2 divididos por 0,04. E vamos ter ali 5 volts. Então, isso quer dizer que aqui, ó, tem 5 volts. Mais 3, 8. Mais 2, 10 volts. Muito complicado? Suave.
Suave? Dá pra pegar a resistência do R1 fazendo potência dividido por corrente ao quadrado também, né? Pode sim. Ou se você quiser achar o R1, você também pode fazer lá. Deixa eu pegar outra cor aqui para não ficar muito tumultuado. Ou você pode pegar aqui, ó, achar o R1, fazendo lá a tensão divididos pela corrente, né? 5 divididos por 0,5 divididos por 0,04, e a gente vai ter uma resistência 1 que vale quanto? 125 ohms. Gente, se você acertou esse cara aqui, ó, fique bem feliz. Fique bem feliz que esse daqui, ele é tenso. Ele é trabalhoso. Ele, na verdade, ele é cheio de raciocínio, né? Ele é bem chatinho de fazer, na verdade. Tranquilo? Ó, antes de eu passar para colocar na prova, hein? Esse é um bonito para colocar na prova. Falo para vocês. Esse aqui é aqueles que eu falo para vocês. Marque lá com coração, porque esse daqui, ó, ele é o cara. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar novamente. Então, tá. O que nós temos? Eu ia colocar esse clássico aqui, ó. Esse clássico aqui, antes de eu começar a fazer revisão de lei de Kirchhoff das correntes. Eu preciso, olha, eu falo tudo disso daqui, mas é que eu não quero que ninguém esqueça disso daqui. Ai, professora, mas de novo essa folia desse LED. Sim, ó, essa folia desse LED, gente, tá? Esse LED aqui, ó, é um diodo emissor de luz. Ele tem uma... eu vou sempre colocar a corrente dele, eu vou colocar uma corrente maior aqui, ó, 30 miliamperes, tá? E eu preciso ligar ele em 3 volts. Eu já fiz isso daqui ontem, só para a gente encerrar aqui, daí eu já vou mudar para a lei de Kirchhoff das correntes, tá? Ah, eu não vou colocar aqui a tensão dele, não. Vou colocar potência. Então, digamos que ele tem uma potência... de 75 miliwatts. 75 miliwatts, tá? 75 miliwatts. E eu tenho uma fonte aqui, ó, de 9 volts. Eu vou pedir basicamente para vocês, por que eu insisto tanto isso aqui? Gente, isso daqui... Quando você começar com programação, ou quando você começar com CLP, a CLP é 24 volts. Se você quiser ligar lá a CLP em qualquer coisa que seja menor do que 24 volts, você tem que saber o que você tem que fazer ali para dar queda de tensão, tá? Então, isso daqui, eu uso LED, mas poderia ser qualquer coisa com uma tensão diferente aqui, tá? Então, calcula para mim qual que é o resistor. Quando você tiver um equipamento, o equipamento não vai te dar o valor da tensão e da corrente dele. Ele sempre vai estar ali, eu vou ligar um motor de 3 watts. Geralmente é isso que acontece. Você vai ter o valor da potência e vai ter o valor da tensão. E daí você vai ter que calcular a corrente para calcular a resistência, tá? Então, calcula aqui para mim, gente. Qual que é o valor do resistor que eu tenho que colocar para evitar que o meu LED queime? Se vocês acharem que eu preciso colocar um resistor... Vocês ficam muito quietos, gente. Eu fico o tempo todo olhando se meu microfone está fechado, se vocês estão conseguindo me ouvir. Qualquer coisa, dê um grito aí, por favor. Nem que seja só, faça um barulho, deixe o microfone ligado para eu saber que vocês estão aí. Ô, professora. Pode falar. No caso, será que a gente vai ter aula prática ainda? Esse semestre não vai ter, ele vai ficar para o próximo semestre a aula prática, Rafa. Então, o governo pro próximo liberou. semestre, pro próximo ano, eles estão falando que vai vir essa segunda onda desse vírus aí, né? Mais forte, né, professora? Ah, não tem como, porque, nossa, eu tava vendo, eu moro pro lado sul, né? E, gente, tá, agora, eu achei que essa semana eu não conhecia ninguém que tinha o exame comprovado, agora eu já conheço, tá? E, puxa vida, a gente vai ter que aprender a meio que... O problema é a disciplina do povo brasileiro, né?
Sinceramente, escola eu acho mais complicado, porque é inevitável a aglomeração nas escolas, vamos falar a verdade. O que eu acredito que a gente vai ter que fazer, quando eles liberar, eu não sei, tá? É a minha opinião, assim, ó, minha opinião pessoal. Eu acho que vai ter que começar, eles vão ter que começar a fazer rodízio, né, para ter aula. E eu imagino que vai ser de rodízio, tipo, primeiro, na segunda-feira vai tal turma e ocupa os vai tal, tipo, a turma de vocês. Então, a turma de vocês têm lá, digamos, 5 aulas no laboratório. Daí eles vão pegar e dividir vocês lá entre, sei lá, o laboratório cabe 20 pessoas, vão dividir lá. Tem um laboratório que cabe até 35 pessoas, que é o que a gente usa mais lá do canto. Se cabe até 30 pessoas, se a gente colocar 2 pessoas por bancada, se vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá para colocar até 10 pessoas dentro do laboratório. 10 ou 15, na verdade, até 15 pessoas cabe, sem fazer tumulto. Só que é um dos laboratórios. Os outros, a maioria só cabem 25 a 30 pessoas. Então, daí fica mais sossegado com 10, 12 pessoas. Então, provavelmente, as aulas de laboratório, eles tenham que fazer, para começar mais cedo, né, fazer um tipo de rodízio. Daí, a parte teórica, você vem em casa e e vai fazer atividade prática no laboratório, tipo, da letra A até a letra B faz na segunda-feira, da letra C até faz na quarta. Né? Daí na outra semana essa mesma escala, sabe? Vai ter que ser feita alguma coisa assim para não atrasar muito, porque as aulas de laboratório vão acontecer. Só que daí ela tá só postergando, né? O bom é que rende bastante, que daí com turma pequena dá para uma aula de laboratório você fazer um monte de coisa. Mas eu acredito que tenha que ser feito alguma coisa dessa forma. Eles já estão fazendo, eles fazem o tempo todo proposta pro governo liberar, sabe? Porque para nós é bem terrível, você não tem noção, imagine para todas as escolas. Eu ontem liguei para a escola das minhas filhas lá, dando um piti, porque a minha filha, falei para vocês, ela está no primeiro ano, eu que estou dando aula para ela, e eu não tenho R$1 de desconto na mensalidade. De verdade, é bem complicado. E vocês pelo menos têm eu aqui, pode ver, nos horários de aula até aqui, né? E ela tem 5 minutos de videoaula por dia. E a mensalidade é integral. Aí fica mais complicado, E aí, professora? né? Pode falar. A minha sobrinha estuda na escola Shalom, né? Acho que ela tá no 5º ano, se eu não me engano. A igreja, tipo, fala bastante de Jesus, sabe? Sim. E tinha um canal no YouTube, eles foram lá e excluíram o canal, acredita? Eles, tipo, cortaram, tiraram do ar. Credo? Sério isso? Porque tava falando de Jesus, essas coisas. Te falando. Meu Deus do céu. Tá bem rigoroso o negócio ali no YouTube, ali, até no entanto. Eu sei um cara, assim, que fala sobre bastante coisa, assim, de fim dos tempos, essas coisas, assim, né? Sim. Tiraram o canal dele do ar e ele criou uns outros 2 e estão tirando do ar os vídeos dele. Por incrível que pareça. Caramba, é que, ó, você tem que ter bastante cuidado quando você vai ler o Apocalipse ali, porque se você for ver, tragédias em magnitude que a gente tem agora, ela não é novidade, né? Você sabe que a peste negra lá, então isso daqui não é uma novidade, é novidade aqui no Brasil, não tinha atingido tanta coisa, que aqui, nossa, aqui é um lugar que se as pessoas, né, se a gente tivesse um pouco mais de educação lá do começo, seria um paraíso quase, né, porque é um lugar bem abençoado, mas só que, ó, não é todo mundo que consegue assistir ou fazer uma leitura do Apocalipse e não pirar, por isso que eles podem estar acontecendo essa retirada dos canais do YouTube, né? Apesar de que, né, cada um com seu cada um. E sempre falam na internet que tem outras coisas lá que eu na verdade, nunca pesquisei canais diferentes no YouTube, mas no YouTube não, na internet, mas diz que na internet tem uma parte negra, vocês já viram falar nisso? Vamos fazer o nosso exercício? Eu começo a falar e daí eu começo a devagar. Vamos continuar aqui, gente. Nós estávamos nesse cara. Quanto que... Oi? Como assim, parte negra? Agora fiquei Não, curiosa. meus alunos falaram que tem uma parte no YouTube, na internet ali, que é toda cheia de sei lá o quê. Não sei. É Né? a Deep Web, famosa Deep Web.
Eu não conheço isso daí, né? Só meus alunos, eles sempre me contam as coisas. Todas as gírias, todas as novidades, são tudo meus alunos que me passam. Gente, vamos focar. Pensa na pessoa que vai assistir a aula depois, ela vai ficar falando, nossa, como fala uma abobrinha. Vamos continuar aqui, ó. Resistor 1. O que nós temos do resistor 1? Como que vocês calcularam e quanto que deu? Meu deu calculei. 300 Meu deu ohms. 16. 216,77 ohms. Eu arredondei para 217 ohms. Mas é isso. Meu Deus do céu, tá muito baixo. Eu não tô conseguindo conhecer a voz de vocês. Eu tô escutando bem. O Donovan eu conheço, não consegui escutar a voz dele, que é mais baixa. Vou tentar aqui, tá? Ó, primeiro, o que você teria que fazer? Tenho corrente e tenho potência. Consigo achar a tensão que eu devo ligar o LED? Consigo. E como que você vai fazer isso aqui? A potência é dividida pela corrente. Isso, exatamente, ó. Tensão igual a potência 0,075 divididos por 0,03. Mas que coisa! O negócio do alto-falante, só para me irritar, ainda ele ficou bem no meio da nossa tela. Vamos só ver aqui. Então, tá. É 0,03. E nós achamos ali que a tensão que tem que ficar no LED é de quanto? 0,075 divididos por 0,03. E vamos ter uma tensão de 2,5 volts no LED, né? 2,5 volts. Então, se aqui, ó, eu tenho que ter uma tensão de 2,5 volts. E aqui, ó, tem 9 volts. Lembra que a soma das tensões dentro de uma malha tem que ser igual a 0? Então, eu vou fazer aqui, ó. Se aqui tem 9, aqui perdeu 2,5, quanto de tensão que tem que ter morrido aqui para completar os 9? 6,5. 6,5 volts. Muito bem. Então, 6,5 com a tensão, se aqui está passando uma corrente de 0,03 amperes, isso quer dizer que essa corrente, ela deve ter vindo da fonte, porque como o circuito é em série, a corrente é igual em todo o circuito. Se eu tenho o valor da corrente e tenho o valor da tensão, consigo achar o valor do resistor. Resistência é igual a tensão divididos pela corrente. Tensão, 6,5 divididos por 0,03. E vamos ter uma resistência quebrada do jeitinho que vocês falaram ali, ó, de 216,66. Gente, aí, nesse caso, resistor, você não vai ter resistor tudo quebrado desse jeito. Então, você poderia colocar um resistor ali, ó, de 220 volts. Ah, mas eu não vou saber o valor do resistor comercial. Então, pode colocar ali, ó, 217 volts, tá? 217 volts. Tudo bem? Professora, não seria em ohms? Claro! Só estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Resistência 217 ohms. Gente, esse daqui é simples, mas tiveram alguma dificuldade para fazê-lo? Esse daí deu boa, professora. Deu boa? Deu boa. Esse daqui, sabe que Foi esse daqui é o que foi tranquilo e é o que vocês mais vão utilizar o tempo todo. É você achar qual que é o resistor para dar queda de tensão. Vai utilizar o Arduino? Vai ter que fazer essa conta. Vai utilizar o CLP? Vai fazer essa conta, tá? Então, você tem que saber direitinho, ó, o que você tem que cuidar. Quando você for dimensionar o resistor, você tem que cuidar com a potência dele, né? Calcula a potência desse resistor aqui para mim, por gentileza. Como que eu calculo potência? Tensão e corrente. Faz lá para mim, 6,5 vezes 0,03. Ó,
deu uma potência de 0,195 watts, certo? Então, aqueles resistor pequenininho lá que a gente usa colorido, eles iriam resolver o nosso problema? Sim. Por quê? Porque aquele resistor, esses coloridos ali que a gente sempre vê, eles aguentam uma potência de a potência nominal deles, né, é de 250 miliwatts. Então, se ali eu tenho 195 miliwatts, tranquilamente um resistor de fio, esses coloridos ali que a gente utiliza, seria o suficiente para evitar que o LED queimasse. Ficou bem entendido isso daqui? Tá perfeito, gente. Isso aqui é bem essencial, tá? Então, muito bem, senhores. Vamos relembrar, então, a lei de Kirchhoff agora com relação às correntes. Gente, regra dos divisores de tensão, vocês precisam que eu faça alguma? Não precisa? É que regra de divisor de tensão é muito simples, né? Se você não lembrar dela, você pode fazer pela lei de Ohm, né? Porque é um circuitinho em série. Então, fiquem tranquilos, assim, verifiquem qual que vocês preferem utilizar, que para nós sempre vai importar mais o resultado. Aí, tinha a segunda lei de Kirchhoff, lá, com relação às correntes, e diz o quê? Que a soma das correntes que entram no nó são iguais à soma das correntes que saem do nó. Então, se eu tiver um neurônio desse daqui, ó, e digamos que nesse neurônio aqui, ó, aqui tá entrando 2 amperes. E aqui eu descobri que tem 3 amperes. E aqui, ó, tá saindo 1 ampere. Opa! Tá saindo 1 ampere, só que aqui entrou mais... Não, saiu. Saiu mais 1 ampere. E aqui, ó, entrou 5 amperes, e aqui saiu 3 amperes. Tá? E eu gostaria que vocês me dissessem qual é a corrente que está aqui, entrando aqui, qual a corrente que está aqui e qual a corrente que está aqui. Pela lei de Kirchhoff, moleza, mais moleza impossível. Lei de Kirchhoff das correntes, soma e subtração. Soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. Se aqui, ó, tá entrando 2 amperes e aqui eu tenho 3 amperes, qual que é o valor dessa corrente? 1 ampere. Se aqui, ó, saiu, nesse nozinho aqui, ó, saiu 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Então, aqui deve ter vindo 2 amperes, né? Então, aqui, se tinha 3 e para lá foi 2, aqui eu vou ter 1 ampere. Nesse nó aqui, ó, entrou mais 5 amperes. E aqui, ó, entrou 1 ampere daqui e mais 5 amperes daqui. Então, chegou 6 amperes aqui. Se desceu 3 amperes para cá, quantos amperes tem que ter vindo para cá? 3 amperes. Só isso, gente. Lei de Kirchhoff das correntes. Mas é muito fácil. Por que que a gente tem dificuldade? Porque vocês olham com maus olhos. Vocês olham para a cara dele e vocês ficam falando, nossa, deve ser difícil. Não vou nem tentar. Sim ou não? Não. Então, vamos lá. Facinho. É fácil, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar um exercício pronto, tá? Porque os que saem da minha cabeça de lei de corrente é muito fácil, de verdade. Kirchhoff de correntes. Kirchhoff. Ai. Só vou pegar um exercício aqui para vocês fazerem. Kirchhoff de corrente. Kirchhoff de corrente. Vamos lá? Lei de Kirchhoff de corrente. Deixa eu ver se tem um exercício mais fácil aqui para a gente conseguir desenvolver. Então,
Vamos passar um exercício para vocês fazerem aqui, ó. Rapidinho, e daí a gente já... trabalha com isso. Lê das correntes que saem, uma corrente que fica, beleza. E... vamos ter que fazer um exercício de cabeça mesmo, que os outros que tem aqui, eles tudo envolvem as duas. Então, vamos fazer aqueles exercícios que vocês gostam. Aqui, 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 aqui e aqui. Digamos que aqui, ó, entre uma corrente de 10 amperes e aqui, ó, vai uma corrente de 3 amperes. E aqui, ó, tá uma corrente de 2 amperes. E eu iria pedir para vocês, qual é a corrente em cada um desses caras aqui, ó. Vamos chamar essa daqui, ó, de corrente 1, essa daqui de corrente 2 e essa aqui de corrente 3, tá? E essa aqui de corrente 4. Ó, 9,50, 9,51 eu corrijo. Que essa é muito fácil. Terminar? De boa. De boa, né? Então tá. Vou encher um chimarrão enquanto isso. Ai, não. Joguei um trabalho de vocês fora sem querer. Putz, já é o segundo que eu faço isso. Sacanagem, hein? Sacanagem, pior que eu vou ter que ir lá na lixeira, daí devolver, nossa, Porra, mãe. professora, a Ai, gente fica, faz mó Porra. esforço no trabalho meu, pra você não jogar fora. acredito nisso. Nossa. Que pecado, gente. Que judiação. Vacilou. Não é coisa que se faz. Uau. Então, vamos lá. Como é que ficou esse daqui, gente? Sete, 8, 1 e 10 amperes. Então, aqui, se foi 3, aqui tem 7 amperes. Muito bem. Então, aqui, ó, tem 7 amperes. Se aqui, ó, desceu 1 ampere, aqui, né? Por que desceu 1 ampere? Ó, subiu 3, desceu 2. Então, se saiu 2 e chegou 3, então deve ter descido 1 ampere para cá. Então, aqui, ó, se aqui chegou 7 e aqui chegou mais 1, aqui é 8 amperes. E se aqui, ó, chegou 2, aqui tem 8, aqui nós temos novamente 10 amperes. Entrou 10, saiu 10 amperes. Senhora, tinha um exercício no trabalho que para mim que tinha um sentido de uma das correntes errada lá. Que era bem assim. Acho que era o 3, se não me engano. Me bati para fazer aquele negócio lá. Você lembra qual que era? Era o 3. 3, espera aí que eu já tô abrindo ele aqui, tá? Me dá um minutinho. É o 3 mesmo. Aqui, achei. Abrir com visualizador de PDF. Não era 4? 3. Ah, 3. Ah, gente, essa 3 aqui, ela deu pano pra manga. Eu já fiz ela uma porção de vezes, mas eu não ligo de fazer ela de novo. Vamos de novo. Fique susse. Ó, o que você falou, eu não sei quem falou, tá? Mas quem falou? Danilo. Danilo, você estava certo. Tem uma corrente errada ali mesmo, Danilo. Você está certíssimo. Por isso que é uma corrente negativa. Isso mesmo. Me deixa mais aliviado saber isso. Não, tá certinho, Danilo. Uhum, isso aí. Então, aqui, ó, subiu 1 ampere. Lembra desse?
desceu 5 amperes. 5 amperes. E aqui, ó, tá vindo nesse sentido 2 amperes. E tá subindo aqui, ó, uma corrente que eu quero saber. Aqui tá vindo 6 amperes. E aqui tá indo 4 amperes. Isso? Será que era isso aí, gente? Ai, peraí. Dei uma bordoada na minha mão. Acho que era I2 que estava errado. Isso mesmo, tava, o I2 estava com sentido errado, ele diz que estava subindo, né? E aqui estava descendo 7 amperes. 7 amperes. E aqui era para eu calcular o I3. Professora, o I2, como ele estava calculando errado, eu coloquei a corrente em negativo, sabe? Tipo, menos X. Isso mesmo. Certinho que você fez. Aqui, ó, gente, ele é bem jaguar, esse exercício, ele é bem chatinho de fazer, ó. Então, aqui, veja, ó, se subiu 1 ampere, aqui tem 4 amperes, aqui desceu 5 amperes. Se aqui chegou 5 amperes, e aqui, ó, tá vindo mais 2 amperes, então aqui chegou quanto? Ó, 5 veio daqui de baixo, 2 chegou daqui, 7 amperes é o valor do I1. Então, aqui, ó, chegou 7 amperes. Se subiu 1 ampere, então, para cá veio 6 amperes. Perfeito. Então, aqui, ó, chegou os 6 amperes, entrou nesse nó. Aqui desceu 7 amperes. Pode ter isso? Não. Então, quer dizer que essa corrente aqui, ó, ela não está subindo. Na verdade, ela está descendo. Então, esse I2 aqui tinha que ser de menos 1 ampere. Por quê? Porque o sentido da flecha está invertido. O sentido correto era esse aqui. Então aqui ficou menos 1 ampere. Então, ficou lá 6 ampere com 1 ampere, 7 ampere. Perfeito. Ó, 7 ampere chegou neste nozinho aqui, 7 amperes. Se veio 2 amperes para cá, quanto que veio para cá? 5 amperes. Moleza? Vocês viram como tá ficando bem mais fácil? Sim. Lei de Na real, Kirchhoff se você inverter ali, por exemplo, o valor ali do que tá entrando, que tá saindo ali, se você fizer um negócio errado, já dá tudo errado na conta. Faz tudo errado. Porque ali, inclusive, ó, subiu 5 ampere e foi 4 pro outro lado. Então tinha que descer 1 para dar os 7 ali embaixo, né? Isso. Ele subiu 5 ali e passou 4 pro lado esquerdo lá. Então tinha que Isso descer mesmo. Perfeito, ó. Subiu 5 aqui, né? Se aqui chegou 5 e tá saindo 4, então, obrigatoriamente, essa corrente tinha que ser de 1, né? Descendo, e não de 1 subindo conforme tá ali. Perfeito. Não sei quem falou. Isso mesmo. Deixa eu deixar aqui, senão eu não tô tendo o microfone, o volume de vocês está bem baixinho, então não tô conhecendo a voz de todo mundo, tá? Me desculpe. Tranquilo aqui, gente? Moleza, né? Vamos fazer só mais uma coisa aqui, ó, que tinha bastante no trabalho, e eu imagino que vocês tenham feito pela lei de Ohm, e não por Kirchhoff. E vamos fazer agora por Kirchhoff. Por Kirchhoff. Vamos fazer só com 3, tá? Vamos fazer aqui, peraí. Será que com 3 correntes? 1, 2, 3 eu consigo? Não, acho que fazer só assim mesmo. Fazer mais um. Não, fazer só assim, tá bom. Tá? Então, ó, circuitinho misto pra gente desenvolver por Kirchhoff, tá? Façam por Kirchhoff agora, ó. Digamos que aqui eu tenha 5 ohms e aqui eu tenha 10 ohms. Aqui eu tenho 100 ohms. E aqui eu tenho 80 ohms, tá? Suponhamos que a tensão de entrada fosse uma tensão de 10 volts, tá bom? Senhores, conseguem desenvolver esse exercício por Kirchhoff? Vamos fazer um teste, tá? Ó.
aqui, esse é o sentido da corrente. Esse é o sentido da corrente. E esse é o sentido da corrente. Então, a gente vai vir aqui, ó, positivo, negativo, negativo. Mesma coisa aqui, ó, positivo, negativo. Aqui é a mesma coisa, positivo e negativo. Um exercício simples desse, você pode fazer o resultado por Ohm e por Kirchhoff, que é o que a gente já viu. Se eu for fazer por Kirchhoff, eu não preciso calcular a resistência total. Preciso ou não preciso? Não preciso. Por quê? Eu posso ir desenvolvendo que nem serviço de exterminador, eu posso ir cortando os pedaços, tá? Então, o que eu posso fazer? Ó, vou pegar na malha, vou chamar essa aqui de malha 1, essa de malha 2 e essa de malha 3, tá? E vamos lá. Então, não, na malha 1, o que a gente tem na malha 1? A gente vai descobrir qual que é a corrente e qual que é a tensão ali na malha 1. Então, na malha 1, pegando aqui, ó, por Kirchhoff, o que eu vou ter, ó? Aqui positivo, então eu vou ter lá menos 10, mais 5 e 1, mais, eu vou falar que a corrente que desceu aqui, ó, essa corrente aqui, ó, eu vou chamar de corrente 1, tá? Corrente 1. A corrente que vem pra cá, eu vou chamar de corrente 2. E a corrente que vem pra cá, eu vou chamar de corrente 3. Então, por Kirchhoff, se eu quisesse resolver isso daqui, ficaria lá, ó, menos 10, mais 5 e 1, mais, mais 10 e 1, igual a 0. Daí, o que eu tenho que fazer? Isolar o I1. E vai ficar lá, 15 e 1 igual, menos 10, passa para o outro lado, a 10, e o meu I1 vai ser igual a 10 divididos por 15. 10 divididos por 15, quanto que dá? 10 divididos por 15 igual a 0,667. Certo? Mesma coisa, ó. Você poderia ter usado a lei de Ohm? Poderia. O que seria fazer? 10 divididos por 15. E aqui, ó, pela lei de Ohm, o que eu teria que fazer aqui, ó? Pela lei de Kirchhoff, desculpe, eu vou pegar aqui, ó, o sentido da corrente, ó. Vai ficar lá 102 menos 10 e 1 menos 5 e 1 igual 10 e 1 e de 5 e 1. Eu sei o valor de 1, então só vou substituir o I1 aqui, ó. E a soma dessas duas quedas de tensão aqui vai ser a tensão de entrada. Então, vai ficar lá 102 e menos 10 volts, né? Soma dessas duas tensões aqui, que dá 10 volts, igual a 0. E eu vou ter lá, tirar o volts aqui, não precisa, tá? A soma desses dois aqui, né, vai dar 10 volts, não precisa colocar o volt na conta. E eu vou ter lá que o meu I2 igual a 10 divididos por 100. E aqui, ó, 10 divididos por 100, de cara já descobriria que o meu I2 vale 0,1 ampere. E o I3, a mesma coisa, ó. O I3 vai ficar lá, ó. Aqui eu descobri que, ó, se eu sei o valor... 10? Ah, é 10. Se eu sei o valor da, ó, 100 vezes 1, eu sei que o valor da tensão que tá aqui, ó, é de 10 volts também. Então, vai ficar lá, ó, I3 vai ficar igual a 10 volts que tá aqui, ó, divididos por 80. 10 divididos por 80, 10 divididos por 80, e daria uma corrente de 0,125 amperes, tá? Nessa segunda malha, se você for fazer pedacinho de Kirchhoff, você vai fazer lá, mais 80 vezes I3, né? Como eu sei que 100 vezes I vai dar 100 vezes 0,1 deu 10 volts, por isso que eu já coloquei direto aqui, ó, 10 volts, tá? Tranquilo? Eu vou parar de gravar um pouquinho, gente, daí a gente faz um intervalo e daí eletrônica na próxima, depois do intervalo, tá?
Ó, para a gravação.